A Elisa, ele fala, então vem pro Rio, vou te pôr aqui no Hotel Transamérica, onde ela tinha ficado outra vez, e eu vou te fazer o exame de DNA com você. Aí já é uma confusão, porque assim, ele já tinha separado da Daiane, a Daiane, já que é a mulher dele com os 2 filhos. Tinha uma noiva lá, acho que é Ingrid o nome dela, e tinha uma tal de Fernanda, que eu acho que era amante namorada. Tá que pariu. O cara também. Tá que Puta pariu. Dom Juan do caralho. E fora as outras que tava comendo... Calígula, vida de Calígula. Vinha pra São Paulo fazer jogo, Passava tá bom, rola aqui, O cara queria... É aquela coisa. que então, pariu. gente, se vasectomiza... O salário forte, hein, Fica solteiro... Exato, e aproveita a vida, é o que eu acho também. Gente, no Robinho tem umas coisas que... É muito... Ai, é horrível ouvir os áudios do Robinho. Porque eles falam assim, mas você rangou a mina? Rangou. E ele fala assim, vai vir carnê aí, hein? Carnê é filho. Porque o filho virou um carnê. São umas formas de falar. Então tá Vem o boleto. Não, ele fala, eu já ouvi muita coisa, mas você rangou a mina, eu nunca Robinho tinha fala ouvido. muito assim, tô chateado. Pelo menos você sempre tá falando assim. Aí ele fala assim também, mas então ficou doce. Aí quando ele fica meio malandro, ele fala, então ficou doce. Eu falo, ficou doce, não vai ficar não. E a polícia italiana mandando ver, maravilhoso. Mas daí, no caso do Bruno, ele vai nesse dia, acho que é maio de 2011, tô errando talvez o ano, e ele vai, ela fica no Hotel Transamérica. Tá. Ele foi para um jogo no Flamengo, isso tudo tem no jogo, ele consegue fazer tudo isso tem no jogo e tal. A Elisa, ela fica, eles vão nesse dia, pegam a Elisa e falam assim, eu vou te dar 30 mil reais, lá vamos comigo até o sítio onde ele tinha esmeralda, sei lá. E aí eu vou te dar 30 mil reais. E a advogada dela falando, sai, não vai. Eu já estou, não conversa com o Bruno, não faça nada com o Bruno, a advogada dela falando. E ela falou, não, a gente tá conversando super numa boa, ele tá super doce. Ele sim, ficou doce igual o Robinho. E a gente tá acertando, ele vai me comprar um apartamento em Belo Horizonte para ficar perto da família dele e vai me dar R$3.500 por mês. Ele tinha falado isso pra ela. Lê do engano. E ele vai, aí eles vão de lá, eles seguem para a mansão do Bruno, acho que é no Recreio, e de lá, e aí o Bruno pega uma BMW emprestada de um jogador, você não é rico, você não tem carro, cara, tinha uma Range Rover, mas queria BMW, aí ele pega essa BMW, essa SUV, BMW de um jogador, vai até junto com o Bola e o primo, quando a Elisa entra no carro, o primo do Bruno, que era um menor de idade, um que ficou mudando 500 vezes a versão dele, taca ali um soco de revólver na cabeça dela que faz sangrar pra caramba. Dá uma coronhada. E eles vão até lá. E aí eles param no motel, ficam no motel com ela fica meio que ela começa a ficar em cativeiro. Eles vão pra esse sítio e nesse sítio ela fica dentro de um quarto com o Bruninho. Em cativeiro fechado, tava junto. Eles param em motel, tem um problema da fraude, tem um monte de coisa. Aí quando eles chegam nesse sítio, ela fica fechada dentro de um quarto. Durante esses dias, eles fazem suruba, eles fazem show de funk, eles fazem não sei das quantas, gente que entra e sai. Aí tem um momento interessante que que por pouco, se não tivesse tido isso, eles iam se ferrar, que o Macarrão sai com o carro uma hora e ele... É aquela coisa, né? Tô dentro de uma BMW, o que eu faço? Acelero pra caramba, né? Sim. E você não pode ser visto. Então, o que você passa? Você passa a frente de polícia, de radar. Então, a polícia consegue mapear que eles estavam... Porque o Bola falou, não estava lá, estava assim, tá aqui. A Bola não, o Macarrão. E aí, eles vão... É porque tem um Bola também, né? E aí, eles vão para resolver o problema. Eles têm que resolver a Elisa. Segundo uma pessoa me falou, disse que o Bruno teria virado e falou assim, resolve aí. E o Macarrão teria entendido que o se resolve aí é matar. Eu não sei. Com ela. Mas assim, então você já fez isso outras vezes? Porque se eu virar pra você agora e falar resolve aí, onde está, contextualmente falando, que é pra você matar o Carioca? Você a gente tá se conhecendo agora, por quê? Agora, se eu tenho uma relação com você desde os 12 anos, e o resolve aí significa... mata o Carioca, você tem um contexto. E já aconteceu antes. Então, né? aconteceu. A pergunta que eu fiz, mas então, como que ele acha que o resolve aí é isso? Elimina. Por que resolve aí é isso? Onde diz da onde que resolve exatamente. Sendo que tem uma hora que um primo do Bruno, entra e vê a Elisa, deixa ela usar o telefone, e ela fala, porque ela tinha que falar com a advogada dela para dizer que estava tudo bem, e ela já tinha falado, estou na casa do Bruno. Se eu sumir, você já sabe.
Só que o Bruno não sabia que ela tinha falado isso. E aí que começa? Aí você tem ligações do tipo, por que o Bola? Porque dizem que o Bola nem conhecia o Bruno. Podia não conhecer o Bruno, ele realmente conhecia o Macarrão. O Bola é o policial. É um policial militar. Que é acusado de ter matado. Dar pros cachorros. O que de fato acontece? A Elisa estava no sítio, porque tem um monte de testemunha, inclusive a Daiane, que chega no sítio, ela falou, tá alguma coisa acontecendo aí? Você vai me falar, ele pega a Daiane, leva e mostra a Elisa, e fala, você tá vendo? E ela reconhece a Elisa dos escândalos. A Daiane chegou a falar para a Elisa, cuidado com o Bruno. Caralho. Porque ele não vai pagar a sua pensão, ele não paga a minha. E ela é ex-mulher com 2 filhos. 2 filhas. Porra, parecia raiva de ex-mulher. Não, ela estava avisando. Ela estava sendo uma mulher legal. Tanto que ela não é. Ela nem entra no... No começo ela foi investigada, mas depois ela saiu da história. A própria Fernanda viu essa namorada, depois ela volta para o Rio no dia seguinte. O Bruno chega a ficar jogando com a outra em cativeiro, sabendo que a nega está em cativeiro. Ele jogou? Foi jogo, teve outro jogo. Ele ainda sai depois de tudo. Daí o que acontece? A Elisa some. Tem noção quanto tempo ela ficou lá, Betão? Ela ficou uma semana, nem isso. Semana. Foi um período de treino que foi um período de férias entre campeonato que eles deram para alguns jogadores. Intervalo. E deu uma baita confusão de um monte de coisa depois, porque eles tiveram que pagar multa por conta de um monte de coisa que aconteceu, ele e um outro. O que acontece? Uma das surubas que eles estavam fazendo naquela casa, tem um momento que eles prendem as mulheres. O povo gosta de prender mulher em lugar, né? Prendem as mulheres no quarto e começam a querer transar sem camisinha. Gente... Pelo amor de Deus, gente, toma PrEP, não sei, mas se você quer tomar, conversa com a pessoa antes. Óbvio. Isso é um estupro, sabia? Se você for transar uma pessoa sem camisinha, é estupro. Se a pessoa não consentiu, não quer, não concordou, isso é um estupro, seja ela prostituta, sua esposa, sua namorada. É estupro. É um estupro, e é piorado o estupro sem o preservativo. Aí, assim, o que acontece? As mulheres falam, não quero. Uma mulher fala, não quero, e o cara fala, vai querer. Ela fala, não vou. As outras mulheres saem em defesa dessa outra garota. Isso é uma confusão nesse lugar. Imagina a treta. Essa mulher vai para a delegacia e faz um boletim de ocorrência. Sendo que tinha um outro jogador do Flamengo lá, que pariu. Dentro que falava que não, que ele só tinha passado com a avó, mas ali ele viu que aquilo não era um lugar de família e foi embora. Pra ir na suruba. Só que tem... É um lugar bom pra você levar tua avó numa suruba. Tem radar, não é? É legal. Só que tem radar que pega o cara do carro do cara passando. É sítio do Pica-Pau amarelo. Ou vermelho, né? Não sabe? Pica-Pau vermelho. Sítio do Pica-Pau vermelho. Roxo. Aí vocês decidem a cor. Aí Napolitano. Napolitano, muito bem. Sítio do Pica-Pau napolitano. Veio a cena. Ai, meu caralho. Veio a cena. Estou vendo o Bruno. Estou vendo o Bruno pelado. Pica-pau napolitano. Aí só que isso culmina em várias coisas, porque isso ajuda, inclusive, a polícia a entender todo o perfil do que estava acontecendo naquele lugar. E eles têm que pagar multa, porque o time tinha liberado eles para descansar. Não para fazer festa, churrasco até 7h30. Bicho, você é um jogador de futebol. E para eu vir aqui hoje... do Flamengo, maior dos clubes do Brasil. Eu nem trabalho com o físico, digo, de corrida e tal, mas eu trabalho com a mente. Se eu não tivesse cansado aqui hoje, ia ser complicado de eu conversar. Eu fui dormir mais cedo, eu não bebi de jeito nenhum. Lógico. Você vai jogar, você é um jogador. E se você quer ir para a seleção, ele não conseguiu ir para a seleção. Porque... Esse contexto que já a gente só descobre depois, esse contexto foi se descobrindo, inclusive porque ele era muito bravinho, né, como jogador, parece que ele gostava de umas brigas, de uma treta, e parece que num dos dias o técnico, eu não lembro qual que é, tava vendo, e ele falou, esse cara não vai entrar, e ele não é chamado, e ele tava esperando, ele era bom, né, quem entende de futebol. Bom goleiro. Foi um super bom goleiro, e parece que ele era até bom jogador também, né, não só goleiro. Porque ele parece que ele era como zagueiro, pode ser muito bom também, atacante. Esse goleiro que faz o papel de fica um pouco avançado, ajudando também na defesa. Mas porque ele foi ser goleiro depois, ele começa lá atrás como outra coisa aí de jogo. Ele chega a jogar... não era goleiro, outra posição. Ele vai pra goleiro, porque ele também ia bem. Ele parece que ele faz bem as duas coisas. É o que deu certo, né? Deu muito certo. Porra. E eles têm que pagar essa multa. Então isso vai combinando. A Elisa some. O que acontece? Pegam ela e o bebê e some. E nunca mais Elisa é vista. Só que ela não tinha avisado a advogada dela. Já tinha dado um toque,
Perfeito. Passam uns dias e nada acontece. A advogada dela faz uma denúncia, avisa. E aí começa... A investigação, na verdade, só acontece em Minas. Ela deveria ter acontecido também no Rio. No Rio de Janeiro. Porque, em princípio, o Transamérica... Eu acho que o Transamérica lá, o hotel não poderia dar muito como cativeiro, mas tem uma parte ali que ela... Começa o crime ali, né? Sim. O crime, a primeira coronhada dela é ali. É um crime federal, quase, porque passa por estados. Mas, mas, de fato, foi só investigado em Minas. Quando começa... E no dia que a Elisa foi morta, e o bebê foi largado numa favela lá em Belo Horizonte, numa comunidade. Deixaram em qualquer canto. Deixaram em qualquer canto. Não deixaram com a mulher, a ex-mulher dele? Não foi com a Daiane. Não foi com a ex-mulher dele que... Pô, ele veio aqui, deixou uma criança comigo, não teve uma história Não, dessa? a Daiane não. Ele deixou numa coisa, tanto que a mãe da Elisa vai buscar depois. Porque a mãe da Elisa também é muito interessante, porque ela só descobre que a filha sumiu, eu conversei com ela. Não gravei, mas conversei. Ela descobre que a Elisa sumiu muito tempo depois, porque elas não se falavam muito, pela Sônia Abrão mostrando a foto da Elisa. Caralho. E ela reconhece a filha na televisão. E ela fala, Elisa? Quando ela estava me contando, eu falei, ela apareceu em espírito? Não, ela apareceu na foto. E aí ela descobre que a filha até tinha tido um filho. Eu não sabia que ela tinha tido um filho. Pelo menos ela me contou isso na época. Família organizadinha. Hoje certo, ela é super batalhadora. Uma avó batalhadora, cuida do neto, blá, blá, blá. O pai da Elisa, tanto que a mãe foge, porque o pai da Elisa era muito difícil. Brabo.